aqui é Tia Yoshino. No vídeo de hoje eu trouxe aqui a minha opinião sobre o estudo do inglês baseado e focado na gramática. Será que ela é realmente eficiente para os estudos ou será que ela mais te atrapalha do que te ajuda? Bom, primeiramente quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra estudar gramática, desde que esse estudo seja feito no momento certo. O que você precisa entender é que a gramática ela é sim uma aliada nos seus estudos que serve para aprimorar o seu conhecimento sobre as estruturas do inglês. Mas se você começa a estudar inglês pela gramática, aí sim pode te atrasar e te atrapalhar bastante. Então, para você que é iniciante nos estudos do inglês, você não deve fazer da gramática aí uma prioridade. Na verdade, é até melhor você esquecer dela um pouco e só estudar gramática quando você já tiver confiança aí no inglês. Quando você já tem confiança para falar, quando você consegue entender muito bem e já se comunica aí no idioma e consegue entender o contexto geral aí de uma conversa. O problema aí da abordagem focada na gramática é que ela foca muito nas regras gramaticais, o que causa um travamento. Dessa forma, a linguagem acaba não sendo natural, né? Quando a gente estuda pela gramática, a gente aprende, a gente foca aí nas estruturas e não na comunicação, o que causa um travamento, porque na hora que você vai falar, você vai ficar pensando naquele tanto de regras e vai travar seu conhecimento. Ai, será que eu tô falando da forma certa? Será que eu tenho que conjugar esse verbo? Então, esse é o problema aí da gente estudar, né? Começar os nossos estudos focando na gramática, porque o nosso cérebro vai estar pensando na regra e não realmente em passar a informação desejada. E no final do dia, a gramática realmente não vai te ajudar a falar, que é aí o nosso foco principal, né? E você tem que entender que provavelmente você não vai conseguir entender a gramática como um todo, justamente porque a gramática ela é feita aí de estruturas e regras, e muitas vezes a gente se depara com milhares de exceções aí nessas regras. Então, por isso é muito complicado você dominar completamente as estruturas gramaticais aí de uma língua. E quando você vê esse tanto de regras, exceções, verbos irregulares, estruturas aí bem complicadas, acaba que se torna algo desmotivante, né? Então faz realmente parecer que você vai levar muitos anos aí para aprender o inglês. E é por isso que muitas pessoas passam estudando inglês por anos e não conseguem se comunicar bem, porque as escolas, né, tradicionais e tudo mais, os métodos tradicionais focam muito na gramática e pouco na comunicação. Então por isso muitas pessoas estudam por anos e não conseguem se comunicar bem. E quando você estuda do jeito certo, você nem precisa ir de gramática para conseguir falar o idioma, né? Assim como aconteceu com a gente quando a gente era criança, aprendemos o idioma sem mesmo conhecer as estruturas e regras aí desse idioma e conseguimos falar português perfeitamente, conseguimos nos comunicar, entender e passar a informação que a gente deseja. Então, muitas vezes você nem precisa desse conhecimento para comunicação. É muito importante entender que os próprios nativos, eles não aprendem a gramática nas suas línguas maternas, assim como a gente. A gente fala português, consegue se comunicar bem, mesmo sem utilizar as estruturas 100% corretamente, né? Então, mesmo assim, a gente consegue falar e entender. Então você tem que pensar que para se comunicar, a gramática ela não é tão importante assim. Agora, a partir do momento que você já se comunica bem, tem um conhecimento sobre o idioma, tem um vocabulário grande, aí sim é a hora de você aprender a gramática para aprimorar aí todo esse conhecimento que você já adquiriu. Então a gramática ela serve para aperfeiçoar aí o seu conhecimento sobre o idioma. Então no caso do inglês, ela serve justamente para isso. Você já tem um conhecimento prévio, já se comunica, aí você entra com o estudo da gramática para aperfeiçoar, né? Para que você consiga escrever e falar aí utilizando estruturas da forma mais culta, né? De forma mais correta. Mas então você deve estar se perguntando aí, né? Ah, Tia, mas então por onde que eu devo começar? Se eu não tenho que estudar gramática, o que eu faço, né? Então, primeiro de tudo, você precisa entender. Então, o primeiro passo seria ouvir bastante, realmente ouvir bastante coisa em inglês e treinar o seu listening, que aí é a escuta, né? E aí, você treina a escuta e também aprimora, aumenta a sua capacidade de entender o inglês. Juntamente com o listening aí, você tem que praticar o reading, que é a leitura, né? Assim, você consegue aprender as estruturas do inglês de forma indireta e também consegue relacionar tudo que você está lendo com o que você está ouvindo. Então, dessa forma, você amplia ainda mais todo o seu entendimento, ganha vocabulário, como eu disse, aprende as estruturas, né, a gramática de forma indireta ali dentro do texto e aprende a ouvir
ler e entender. E mais importante que tudo isso, você tem que ter disciplina, né, e consistência aí nos seus estudos. Senão, não adianta nada. Você ouvir um áudio uma vez só ou ler um texto uma vez só, não vai adiantar nada. Você precisa realmente ter essa vivência aí com o idioma. E você vai ver que depois de tudo isso, né, depois que você estiver familiarizado com o idioma, estiver entendendo, estiver conseguindo se comunicar, você vai ver que estudar gramática vai ser até interessante aí pra você, porque você vai entender a regra por trás daquelas frases que você tá falando ali repetidamente. E aí você vai até pensar, então é por isso que eles usam dessa forma. É por isso que nessa frase a gente coloca essa palavra desse jeito, antes do verbo, antes de tal coisa. Então vai acabar sendo bem legal você aprender o porquê que a gente estrutura as frases daquela forma. E acaba sendo a mesma coisa de quando a gente era criança. A gente aprendeu o idioma, conseguiu se comunicar, conseguiu falar, consegue falar perfeitamente aí e vai aprender ali as regras gramaticais para entender como esse idioma funciona e assim a gente aperfeiçoa o nosso conhecimento. Então, para que você consiga aprender de forma natural e mais rápida, é muito melhor você entender primeiro, ler muito para conseguir entender o que você está ouvindo também, né, e conseguir relacionar uma coisa com a outra, e só então você estudar a gramática para aperfeiçoar todo o seu conhecimento que você já adquiriu. Então a gramática ela tem que vir depois, não no início dos seus estudos. E como eu disse no início desse vídeo, eu não tô falando aqui sobre a gramática porque eu sou contra ela. Não, eu só acredito que ela tem uma ordem certa para entrar aí nos estudos, tá? Se você estuda desde o começo, ela pode sim ser um problema e pode causar esse travamento aí no seu cérebro. Agora, se você estuda ela depois que você já tem conhecimento, você vai estudar de forma muito mais natural e vai ser até mais fácil, porque você já vai ter uma base de conhecimento e vai só entender a regra em que aquele conhecimento se aplica. E o que eu tô te trazendo aqui é a minha opinião, baseado na minha experiência aí com o ensino do inglês. Lógico que vão ter aí outras opiniões sobre o mesmo assunto. E eu acho que é válido trazer o meu ponto de vista aqui pra você. Então, só pra finalizar, lembra aí que o idioma não é a gramática. A gramática ela serve pra polir aí o idioma, pra tornar ele mais correto, tá? Então você nunca se esqueça disso, pra que você não deixe aí o medo de você errar se tornar uma trava, né? Então você pode falar aí a gramática errada com os nativos e eles vão te entender sem problema nenhum. E mesmo que você erre, é muito mais fácil você errar e aprender com seu erro do que nem tentar e acabar não se comunicando, não é mesmo? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir esse vídeo aqui, deixa nos comentários aí a sua opinião sobre a gramática aí no ensino do inglês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não perder nada que eu posto por aqui e também compartilhar com seus amigos, tá bom? Então é isso, boa semana, bons estudos e a gente se vê na próxima dica. See you!